Boa noite, graça, paz. Eu sou o pastor Biratan Rodrigues e eu quero continuar um bate-papo aqui com os meus alunos do seminário Peniel. Turma boa, igreja boa, um povo abençoado que tem dado o seu melhor para melhor servir o Senhor. Hoje nós tivemos uma aula, mais uma aula de homilética, né? E começamos aquela aula com uma revisão sobre a questão da ética no púlpito, se lembra? E vimos alguns detalhes a partir da postura do pregador. E é importante destacar isso, tá? Nesse material que eu passei para você, que a primeira impressão é a que fica. O pregador é aquele que cruza todo o salão da igreja, né? Que se posiciona lá no púlpito, na tribuna. E até o momento que ele é apresentado, ou que se apresenta, se for solicitado que assim o faça, tá? Ele é o tempo todo observado. Todos param para olhar para o pregador. Seu comportamento, a sua imagem, é aquilo que vai melhor causar impressão. E alguém já disse que a boa impressão é aquela que fica. Pois bem, é importante que esse pregador, então, ele tenha cuidado com algumas atitudes, com alguns gestos, né, com algumas palavras. É importante que ele evite algumas situações. Se ele for apresentado pelo pastor da igreja, não deve fazer uma autoapresentação logo após. Tá? É importante, a gente viu algumas situações, né, que deve ser evitada, aquele molhar o dedo para estar passando as páginas da Bíblia ou do material que ele levar. Evitar situações como essa. Manter a mão no bolso ou na cintura o tempo todo. São situações que podem ser evitadas, né? Aquela questão de usar o lenço, de estar suando, então secando o suor o tempo todo. É importante que a gente observe isso a fim de evitar situações exageradas nesse sentido. Tá? O uso de roupas extravagantes, ó, teve uma aula que a gente falou da gravata, lembra? Então é importante que a gente observe para não fazer, cuidado com aqueles gestos impróprios, né? Às vezes a gente gesticula bastante e não percebe aquilo que é a mensagem que as nossas mãos, que os nossos gestos passam para os outros. Então é importante tomar cuidado. O pregador, ele precisa ter especial atenção, honestidade, para não usar o esboço ou a pregação de um outro pregador, de um outro homem ou mulher de Deus. A não ser que você tenha permissão para isso, tá? E quando você não tiver e for estritamente necessário que você o faça, diga a fonte, né? Honre a pessoa que foi usada por Deus para compor, para escrever aquele sermão. Uma outra realidade que a gente precisa entender que o púlpito não é lugar de gracejos, de piadas, de fazer as pessoas rirem e muito menos de um vocabulário vulgar. Tem que se evitar isso. Uma outra coisa importante, o pregador ele precisa fazer a leitura do texto. O texto é a ferramenta principal da sua mensagem. Não existe mensagem sem texto. E o texto também não pode ser usado como pretexto. Então, de maneira alguma, pode-se pensar na possibilidade de um sermão que não tenha respaldo, que não tenha a sua segurança, a sua base num texto da palavra de Deus. É importante, então, que a gente entenda isso, né? Evite desculpas, tá? Não chegue ao púlpito da sua igreja ou de uma igreja que você for convidado derrotado, pessimista. Não, você é aquela pessoa que precisa levar esperança, levar ânimo para o povo, uma palavra de vida, de transformação. Então entenda que a sua própria vida vai estar falando antes de você. Isso é importante. E a gente viu um último detalhe, que não se pode chegar atrasado. Ou seja,
O pregador, resumindo tudo isso, é aquele que menos precisa aparecer. É claro que a gente não tem visto isso ultimamente, né? Mas o pregador não precisa aparecer. O Senhor Jesus precisa ser visto através da vida dele e da mensagem que ele vai proferir. Então, na aula de hoje, nós também vimos que quando formos convidados para pregar na igreja que não a nossa, na igreja de um amigo, na igreja do companheiro de trabalho, numa igreja que pertença a uma denominação diferente, é importante que esse pregador procure saber qual é o estilo daquela igreja, qual é o ritmo daquela igreja, qual é a sua visão doutrinária, tá? A liturgia daquele culto, tá? A teologia utilizada por aquela igreja, a fim de que não cometa excessos, que não cometa deslizes, tá? Sem observar essas coisas. Então, é importante que nesse momento, estando numa igreja onde você foi convidado, evite as questões teológicas que possam gerar um longo debate de interpretações. Tá? Não peça à congregação para fazer algo que você não tem certeza que é um costume, que é uma prática daquela igreja. Exemplos, vamos ficar de pé e dar uma salva de palmas para Jesus. Mas se aquela igreja, por orientação do pastor dela, não faz isso, então você colocou aquele pastor numa situação delicada, tá? Procure dar sempre uma conotação evangelística. Apresente o plano de salvação, fale de Jesus na sua mensagem, tá? Então se dedique mais a isso. Respeite o horário, tá? Isso é importante. E converse sempre com o pastor da igreja antes do início do culto. Procure saber quais são as orientações. Isso é essencial, tá bom? E se por acaso as questões da igreja lá estiverem muito diferentes daquilo que você entende ser, então, olha, você tem o direito de recusar o convite e de gentilmente não aceitá-lo, se você acha que não pode se comportar conforme aqueles irmãos convidaram para você. Pois bem, diante disso, a gente experimentou também uma seguinte etapa na aula de hoje. Tá? Nós fomos juntos perceber uma importante necessidade da homilética, que é a ideia da estrutura do sermão. A estrutura do sermão, ela é importante porque ela vai permitir que o nosso ouvinte, que a igreja, ela possa acompanhar a nossa linha de raciocínio desde o início do sermão, da leitura do texto, da apresentação do tema, até a conclusão e aplicação, e dependendo do caso, com o apelo. Então é importante que o sermão tenha uma organização, tenha uma ordenação lógica e clara, tá? E isso é muito importante porque a exposição do texto bíblico é algo fantástico, queridos. É a palavra de Deus que você vai expor e você precisa ter alguns elementos didáticos para fazer isso. A prática da pregação, através dos tempos, tem levado estudiosos do assunto eu diria para você, a reunirem elementos que são, assim, ferramentas indispensáveis, básicas para que a gente possa melhor comunicar a verdade de Deus nesse tempo presente. Então, olha só, dentro desse conjunto de estrutura, a gente precisa entender que além de um tema, tá, que além da própria ideia da ilustração, o sermão ele precisa ter um objetivo, precisa ter um alvo específico, né? E esse objetivo ele pode ser geral, ele pode ser específico para aquele momento também,
Tá? Esse sermão, ele precisa ter o texto bíblico. A gente já falou disso. O assunto do sermão deverá ser baseado em um texto bíblico, ainda que seja um sermão temático. Ele precisa do texto bíblico. Aliás, a gente já viu alguns tipos de sermão, né? E a gente está se concentrando pelo menos em 3 modelos. O sermão temático é aquele que você tem um tema e daí você vai em busca, através da oração, do estudo da palavra, de um texto bíblico para poder dar base àquilo que você pretende falar. O sermão textual é aquele em que você tem o texto e aí você vai buscar o tema, o assunto sobre o qual você vai trabalhar, investe um pouquinho. Mas a nossa maior concentração será na exposição do texto bíblico. Então, revendo isso aqui, olha, alvo ou seu objetivo, e ele pode ser geral, pode ser específico, deve ter objetivos gerais e específicos. Você tem que ter um texto bíblico, você tem que ter um tema, você precisa saber da importância de uma introdução. Esse teu sermão tem um corpo, né, onde você vai desenvolver os seus assuntos. Esse sermão ele tem uma fase de transição, ele precisa ter uma ideia central. Além do que, esse sermão, dentro da sua estrutura, ele pode receber ilustrações, tá bom? Desde que elas estejam totalmente relacionadas com aquilo que você se propõe a falar. Esse seu sermão, tá? Ele pode ter e deve ter, tá? Uma aplicação, e esse já é o momento de conclusão, e ele pode ter o seu apelo, e eu diria que ele deve ser o apelo, não apelação, que é o momento em que as pessoas têm a oportunidade de se decidirem por Jesus Cristo. Tá certo? Então eu paro aqui e daqui a pouco a gente entra num próximo vídeo de gravação. Até daqui a pouquinho.